Caminhantes de Reddit, o que é a coisa mais assustadora que você já viu no deserto? Em uma trilha na floresta australiana. Bela dia cercado pela natureza, quando o pôr do sol se aproxima. As sombras ficam muito longas e a temperatura mergulha de forma maciça. Clima do deserto. De repente quero dizer, como em um instante, todos os sons de pássaros, insetos, até mesmo o vento secam. Eu não consigo ouvir nada. Ao mesmo tempo em que sinto este medo primordial subindo pela minha coluna, sei que algo está atrás de mim na trilha. Olhando para trás não há nada visível, mas este sentimento não vai desaparecer e está tão enraizado na minha amígdala que começo a correr. Cerca de 5 minutos correndo pela trilha e todos os ruídos de pássaros e insetos voltam e é como se eu imaginasse tudo. Já voltei à mesma trilha várias vezes à mesma hora do dia e nunca experimentei nada parecido e não me incomoda voltar atrás. Mas quando penso naquele dia específico, ainda me causa arrepios na coluna vertebral. Um amigo meu e eu tivemos uma reivindicação de ouro no fundo das montanhas na Califórnia. Um dia estávamos subindo o rio com nossos cães para verificar o rio e ver se alguma coisa mudou no inverno. Como às vezes muda. Ele era um homem mais velho, viu um tronco e sentou-se para fumar um cigarro. Sentei-me ao seu lado e estávamos de frente para o rio com uma montanha íngreme atrás de nós com uma crista de cerca de 15 mais pés de altura. De repente, seus cães menores começaram a choramingar e correram para cima e se esconderam sob suas pernas e meu pastor alemão se levantou e fez um rosnado baixo enquanto olhava para cima da colina. Eu brincava, isso não é um bom sinal. Eu me virei e um leão da montanha muito grande estava agachado e pronto para atacar. Nós levantamos e eu comecei a gritar enquanto pegava minha pistola. O leão percebeu que não éramos pequenas presas fáceis e fugiu correndo. Nós sabíamos que havia ursos e leões, mas nunca tínhamos visto um antes. Se os cães não tivessem notado e reagido, é provável que ele nos tivesse derramado e rasgado antes que pudéssemos lutar contra isso. Estávamos ambos armados para que um de nós tivesse conseguido um tiro. Eu nunca mais fui a lugar algum sem pelo menos uma arma. Estávamos a 15 milhas da estrada pavimentada mais próxima e outras 30 milhas para qualquer civilização. Então ser ferido lá em cima seria uma droga. Eu estava morando no México na época, em uma tenda, na selva. Estávamos fazendo um trabalho para ajudar a construir uma trilha de caminhada que ligaria duas cidades, que estavam a cerca de 5 milhas de distância. Eu dormia na periferia de uma cidade. Eu acordava, caminhava uns poucos quilômetros até chegar ao final da trilha. Depois passava o dia invadindo vinhas densas com um facão, empurrando grandes pedras para fora do caminho, e arrancando a trilha. Era uma selva mexicana espessa, quente, muitos insetos e muitos ruídos malucos. Um dia, era só eu e um amigo trabalhando nas trilhas. Eu estava na frente, varrendo a sujeira e tinha minhas costas viradas para a bagunça torcida de arbustos e árvores atrás de mim. Eu estava hacking, e de repente ouço o movimento de algo grande nos arbustos atrás de mim. Viro-me, e vejo um gato liso, lustroso e maciço descer desta árvore a menos de 6 metros de onde eu estava. Era lento e elegante. Vi seu corpo inteiro se esticar, com suas duas patas dianteiras no chão e suas traseiras se esticando até o galho de onde ele me observava anteriormente. Era preto puro. Uma criatura linda, realmente, mas me petrificou. Armado com nada mais que um ancinho de plástico, eu o segurei e lentamente comecei a dar alguns passos para trás. Mas não parecia ter nenhum interesse em mim. Nem sequer olhou para mim. Apenas recuou para dentro dos arbustos e se tornou invisível em questão de segundos. Portanto, meu amigo e eu estamos obviamente muito abalados, e não queremos continuar os dias de trabalho. Caminhamos de volta à cidade. Encontramos um restaurante. Sentamos-nos e pedimos uma cerveja. O barman vê dois gringos em roupas sujas segurando katanas e tomando uma cerveja às 10 da manhã. Então obviamente ele nos pergunta o que estava acontecendo. Contamos a ele nossa história e ele nos conta que um bom amigo dele é na verdade um grande pesquisador de gatos na área que os marcou, e queria que nos encontrássemos com ele para que pudéssemos mostrar-lhe o mapa de onde vimos o gato. O pesquisador nos encontra no bar, e nós contamos a história novamente. Ele nos pede para descrever o gato, e nós descrevemos. Ele nos mostra algumas fotos de gatos grandes, para que possamos verificar que vimos o que dizemos ter visto. A primeira foto é uma jaguatirica, listrada e relativamente pequena. Não, o gato que vimos era o Uja. A foto seguinte foi um jaguar. Sim, esse é o tamanho certo, mas o que vimos era perfeitamente preto, sem padrão,
sem cor dourada. O cientista olha para nós como você está mexendo comigo. Bem, nós não estávamos mexendo com Ellie. Ellie se senta de volta em sua cadeira e acaricia sua barba. Depois diz bem, tem havido rumores. E não sei se são verdadeiros. Mas aparentemente, tem havido alguns avistamentos de um grande gato preto. Como você descreveu. Agora, as onças pretas não são nativas desta área. Portanto não é provável, mas o rumor é que alguns cartéis trouxeram um pantera negra da África. Algo aconteceu e eles tiveram que liberá-lo para que o deixassem ir na selva. Isso pode ser o que você tinha visto. E essa é a época em que encontrei um pantera negra africana, com um aparente hábito de cocaína, nas profundezas das selvas do México. Eu estava caminhando com meu pai no verão passado na trilha do Colorado. Ouvimos barulhos e vimos grandes trilhas que supunhamos serem de alce. Naturalmente, estávamos em alerta máximo, pois os alces são aterrorizantes. Juramos através da clareira que havia um alce fazendo barulho e quando estávamos dando uma olhada, notamos que não era um alce, mas uma vaca. E mais tarde vimos uma manada inteira de vacas. Isso foi estranho. Apenas caminhando na floresta e vendo uma tonelada de vacas RS. Meus irmãos e eu estávamos vagando pela floresta atrás de nosso bairro e nós deparamos com uma velha geladeira no meio do nada. Ela tinha correntes de metal enroladas ao redor e um grande cadeado que o mantinha fechado. Ficamos bastante assustados com ela e fomos para casa e contamos ao nosso pai sobre ela. Ele voltou conosco para dar uma olhada nele mesmo e concordou como era assustador. No dia seguinte, ele notifica a polícia e nos leva até ela. Mas quando eles voltaram, papai disse que a geladeira havia desaparecido. Eles podiam claramente identificar pistas arrastando-a de volta para a estrada usando um caminhão de mão e a polícia suspeitava que poderia ter sido algo a ver com as gangues e o tráfico de drogas na área. Honestamente, ficamos muito felizes por nunca termos conseguido ver dentro daquela geladeira. Mas o que realmente nos assustou foi que havia uma grande chance de que quem quer que tenha movido a geladeira nos visse bisbilhotando. E depois se livrou dela quando saímos. Rapidamente decidimos que seria melhor pararmos de explorar nossa gangue local e nossa floresta infestada de drogas. Descendo uma trilha na montanha ao anoitecer, percebo que posso ter demorado um pouco a chegar ao cume. Mas pela minha estimativa tenho talvez menos de 1 hora até o início da trilha. Estou sozinho, mas conheço bem a trilha. E tem um farol em cima de mim. Assim como o crepúsculo desvanece-se em uma noite sem lua e sem lua, estou contornando uma esquina e congelando instintivamente. O brilho dos olhos está refletindo de volta para mim da escuridão. A cerca de 30 metros de distância, o contorno vago de um grande urso negro solitário emerge da floresta e pisa a trilha. De frente para mim, olha para mim e eu olho para trás. Os ursos negros vivem nesta área. Eu já sabia disso. E os vi 2 vezes antes durante o dia em viagens anteriores. Mas nada como estar cara a cara com a noite. Levanto minhas mãos acima da cabeça, fazendo-me o maior possível. Grito longo e alto, como um homem gritante e feroz. Eu posso reunir. O urso faz uma pausa e me chuta, olhando brevemente atrás dele para a floresta de onde ele veio. Então ele se afasta de mim lenta e casualmente, caminhando de volta para a floresta de onde ele veio. O som crocante das folhas sob os pés do urso cresce mais silencioso até que a única coisa que posso ouvir é meu batimento cardíaco palpitante. Agora percebo que tenho que ir na mesma direção que o urso foi. Talvez passe mais ou menos 1 minuto. E eu me apresso. Quando passo o ponto onde o urso estava, olho para a floresta sem parar e não vejo nada. Pouco depois, enquanto corro, olho para trás de mim. Volto a subir a trilha para ter certeza de que não estou sendo seguido. Continuo a olhar periodicamente para trás de mim enquanto corro pela montanha. Suporto talvez 30 longos minutos correndo na escuridão do breu por esta montanha com meu coração a 130 batidas por minuto. Felizmente não tropecei ou caí e me machuquei. Voltei à trilha com segurança. Minha esposa e eu estávamos caminhando em uma de nossas rotas habituais quando ouvimos um barulho que eu nunca havia ouvido antes. No momento, soou como um papagaio para mim. Eu perguntei se havia um papagaio nas árvores. O barulho continua acontecendo e eventualmente vemos um veado mais jovem emergindo ao lado da trilha. Acontece que os cervos fazem um som de alarme quando se assustam. Este pequeno cara nos seguiu durante os bons 5 minutos fazendo este barulho. Nós também acampamos uma vez neste parque e ouvimos gritos de coalhada de sangue por volta das 3 da manhã. Era provável que fossem coiotes. Mas às 3 da manhã e no escuro sua mente vai para alguns lugares assustadores. Tenho cães que são um pouco indelicados. Por isso tento encontrar trilhas raramente usadas ou apenas fazer minhas próprias trilhas. Um dia,
no fundo da mata. Eu vagueava e meus cães começaram a agir de forma muito estranha. Eles estavam farejando o ar e olhando ao redor em todas as direções. Eu parei debaixo de uma grande árvore e esperei um pouco. Mas não conseguia ouvir ou ver nada. Por alguma razão, olhei para cima da árvore e meu estômago caiu nos meus sapatos. Havia um cara de aparência suja com uma arma sentado lá em cima na árvore. Fiz o melhor que pude para me manter composto. E juntei um sorriso e disse: "Ei, como vai isso?" O cara só me encarou e não disse nada. Eu me virei casualmente e caminhei de volta pelo caminho que percorri sem olhar para ele. Provavelmente era apenas um caçador furtivo que não estava entusiasmado por eu tê-lo visto caçar fora de época. Mas foi inquietante. Mesmo assim, sou de uma área rural do sul dos Estados Unidos da América. E me perdi na floresta em meados de julho antes da idade dos telefones celulares. Tentei navegar em um riacho que pensei que me levaria de volta. Enquanto via cobras entrando visivelmente na água do banco do riacho e em certo ponto as margens se tornaram muito altas para subir de volta sem voltar atrás e a água se tornou muito profunda, quase ao nível do peito. Finalmente cheguei a um ponto claro e a uma trilha que me levou a uma caravana. Enquanto eu olhava para ele, um homem de meia idade saiu da caravana gritando e apontando uma espingarda para mim, perguntando se eu era um agente da lei. Eu era um garoto de 19 anos. Encharcado e sangrando em mil lugares de Briars onde comecei a correr porque tinha me perdido por horas antes mesmo de encontrar o riacho. Mas de qualquer forma, esqueci tudo isso quando ele apontou aquela arma para mim. Convencido de que eu não era atifo ou que fosse ele me acompanhou até uma estrada de terra que se conectava à estrada principal. Acontece que ele tinha destilados de uísque e pensou que eu estava lá por causa disso. Ou talvez ele estivesse fazendo metanfetamina. Mas eu acredito plenamente que ele pretendia me matar por um bom minuto ou algo assim. Na Escócia, existem estes abrigos nas montanhas e grotas chamadas botias. São geralmente velhas fazendas que foram abandonadas durante as Highland Clearances ou simplesmente por pessoas que se mudaram para as cidades nos anos 1800 e início do século 1900. Elas são muito básicas: bancos de madeira para dormir, talvez um banheiro se você tiver sorte e geralmente uma fogueira aberta se você levar no seu combustível. Como você pode imaginar, eles são lugares bastante assustadores. Eu estava hospedado em um chamado Invermalley Bothy, perto de Fort William. Estávamos dormindo lá em cima quando fomos todos acordados por volta das 2 da manhã. Com a porta da frente lá embaixo abrindo ruidosamente, passos claros entrando e andando sobre o velho piso de madeira dura e as cadeiras sendo movidas. Eu e os dois caras com quem eu estava fomos todos acordados por isto. Chegamos a ouvir alguém tossir algumas vezes. Eu gritei: "Olá, você está bem?", pensando que talvez alguém estivesse ferido, pois eram 2 da manhã e estava frio lá fora e nós estávamos. Mas não houve resposta. Ao invés disso, foi apenas silêncio. Todos descemos as escadas e ninguém estava lá. As cadeiras haviam se movido de onde estavam originalmente. Nossos casacos molhados estavam pendurados sobre eles para secar junto ao fogo. Não ouvimos ninguém sair. A porta estava fechada. Não conseguia ver nenhum foguete no escuro. Estávamos realmente muito assustados. Agora ninguém acreditava em fantasmas. Mas todos nós três ouvimos e fomos acordados por ela. Ouvimos a porta, os passos, as cadeiras se movendo e a tosse. Tentamos dizer a nós mesmos que talvez tenha sido um cervo que entrou e saiu, mas a porta estava fechada de novo apropriadamente. Nenhuma ideia. Mas o prédio foi construído em 1776. A família que lá vivia provavelmente teve uma vida difícil e eles foram despejados à força durante as Clearances Highland e o resto dos assentamentos ao redor deste prédio sobrevivente foram queimados para que não tenha tido uma grande história. Ainda me dá arrepios. Eu não estava caminhando, mas passo muito tempo na floresta e já vi e experimentei muitas coisas estranhas. Uma vez, encontrei uma galinha que tinha sido queimada e decapitada em uma área onde eu ia quase todos os dias em um ponto. Ainda não sei quem a matou, nem por quê, nem porque a deixaram bem na trilha na floresta local. Fora isso, algumas vezes um amigo e eu vimos o que acreditamos ser o Sasquatch. Sei que parece uma loucura, e eu mesmo ainda não acredito totalmente nisso, mas sinceramente, a melhor explicação. Se não for algum tipo de criatura do pé grande, ou múltipla, então teria que ser um sem-teto correndo na floresta de Rhode Island, usando um terno de gorila, caminhando através das águas profundas do joelho em meados de fevereiro, sem nenhuma boa razão. Eu só olhei bem para ela uma vez, e parecia ter de 1 a 2 metros de altura,
coberto de cabelo ou pelo marrom. Sei que não era um urso porque não vi um focinho e seus braços balançavam quando andava. O que os ursos não fazem quando andam sobre suas patas traseiras. Ele andou de forma quase idêntica da criatura nas imagens de Patterson Gimlin, exceto que não olhou para mim. Acho que ele não sabia que eu estava lá. Essa foi a primeira vez que a vi. E nunca mais a vi tão claramente desde então. E já se passaram 4 ou 5 anos neste ponto. Sem dúvida, passei por aqueles bosques centenas de vezes desde então. Se não mais de 1000. E naquele tempo eu só tive breves vislumbres. Já tive pedras jogadas em mim algumas vezes. Mas ainda assim volto atrás. Fui tanto sozinho como com um amigo. Entre nós dois, ainda só vimos sinais do Sasquatch algumas poucas vezes nos anos seguintes. Com base no que vimos, acho que havia pelo menos 2 criaturas diferentes naqueles bosques. Mas não vejo nenhum sinal real deles há algum tempo. Sei que parece uma loucura. Acredite em mim. Se eu mesmo não tivesse visto, eu também não acreditaria. Não algo que eu vi, mas algo que eu estava perto e não sabia até um ano depois. Eu percorri a trilha dos Apalaches em 2014 e estava muito perto do corpo de Geraldine Largai, também conhecida como Ninchorn, que havia desaparecido no Maine no ano anterior, enquanto também fazia caminhadas. A área que ela foi vista pela última vez era um abrigo nas profundezas da floresta do Maine Central. Facilmente a parte mais remota da AT, isto é dentro de cerca de 10 dias de caminhada a partir do extremo norte da trilha. Os detalhes de seu desaparecimento podem ser encontrados simplesmente através do googling de seu nome. Por isso não vou entrar neles aqui. Mas, em essência, ela estava caminhando sozinha, precisava fazer xixi, e se afastou da trilha apenas algumas centenas de metros e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Ela tentou encontrar um terreno alto para enviar alguns textos. Depois acampou onde passou quase um mês, mantendo um diário o melhor que pôde. Ela acabou morrendo de exposição, tendo se tornado cada vez mais desorientada e privada de comida. Houve uma enorme busca por seu corpo no resto daquele verão até o outono, mas ela foi cancelada quando o inverno chegou. Presumiu-se que ela caiu enquanto tentava vasculhar um rio de lã de chuva. Há um número que você tem que vasculhar no Maine, e tinha sido varrida rio abaixo. Na realidade, seu corpo estava enrolado em seu saco de dormir e deitado a menos de 2 milhas do corredor A. Seu corpo foi encontrado em 2015 nessa condição por um silvicultor. Ela simplesmente ficou confusa e não foi capaz de encontrar seu caminho na floresta. Todos nós sabíamos que um caminhante tinha desaparecido naquela área no ano anterior à minha caminhada. Mas todos nós assumimos que a explicação oficial era mais provável. O abrigo onde ela foi vista pela última vez havia se tornado um memorial improvisado para ela até então. Nenhum de nós jamais imaginou que ela estivesse tão perto. Isso me causou arrepios quando a encontraram. Fui passear em BC, Canadá. Perdi a trilha e deixe-me dizer-lhe que escurece. Como Dark literalmente não pode ver sua mão na frente do seu rosto escuro nas florestas quando o sol se põe. Estou sozinho, sem fonte de luz sobre mim, em silêncio, e literalmente sentindo meu caminho pelo chão e de árvore em árvore tentando encontrar uma estrada ou trilhos de trem ou algo assim. Então, de repente, ouço o grito mais aterrorizante de coagulação de sangue que já ouvi e me senti adormecido. Estava bem alto e próximo, pensando que alguém estava sendo assassinado. As coisas são uma confusão desde aquele ponto até quando eu finalmente tropecei em uma estrada. Mas eu sei que estava correndo o mais rápido que podia. Até anos depois eu estava assistindo a um vídeo sobre animais selvagens e eles mostravam imagens de puma gritando à noite. Caramba! Assim que eu vi isso, fiquei dormente e comecei a tremer. Então a memória voltou correndo daquela noite e pensei ter ouvido uma mulher ser morta na floresta. Uma vez assentado, ocorreu-me que só estou vivo agora, porque aquele puma me deixou viver. Não sou um cara pequeno, 6'1". 215 lbs, atlético, e não me assusto, mas estava absolutamente aterrorizado. E qualquer um que pensa que pode se equiparar a um puma é um idiota além da ajuda. Mesmo que não sejam super grandes, eles acabarão com sua linhagem e você nem vai ouvir isso. Caminhe com os amigos, fique atento às trilhas, esteja ciente de que ainda há luz do dia em sua localização atual. Traga uma lanterna, traga um apito, e beba água.